falar então sobre toxina botulínica like. Infusão dermodescontrátil através do mais inovador peptídeo botulínico tópico. Olha que bacana, para rejuvenescimento facial de impacto. Quero só ver que demais, gente, porque nós da área da saúde estética, temos a oportunidade de fazer um trabalho de rejuvenescimento nesta pele sem precisar daquela agulhinha. Então, vamos conhecer essa toxina botulínica like, um tratamento tópico. E quem vai falar para a gente, ela é biomédica esteta, cosmiatra e cosmetóloga, membro da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, a doutora Adriana Martinuzzo. Por gentileza, vem para cá. Tudo bem, Adriana? Olá, Ana A gente Cláudia. não pode dar abraço, né, amiga? Não pode, infelizmente, mas sinta o meu abraço. Com certeza. Nosso abraço virtual aí para todos. Com certeza. Olha, eu estou muito feliz mesmo. Nós estávamos conversando e tem uma apresentação incrível para todo mundo. Então, como eu sempre digo, aproveitem, suguem ao máximo, porque aqui tem muito conhecimento e tudo que a gente puder, ó. Sabe que eu vi ontem nas redes sociais? As pessoas tirando foto com o caderno na mão, anotando tudo. É assim que a gente tem que fazer, afinal de contas, tudo está em nossas mãos. E depois eu vou te pedir a gentileza para você convidar a Tatiane Brigalante, que é esteticista e cosmetóloga, tem MBA em cosmetologia aplicada à estética, que vai fazer a demonstração prática. Não vejo a hora de ver um antes e depois aí, hein? Com certeza. Tá bom? Já vamos mostrar. A palestra é toda sua. Muito obrigada, Ana doutora. Cláudia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Estética em Online. Muito obrigada pelo convite a toda a equipe. E eu estou muito feliz e muito honrada de poder trazer para você, profissional da estética, o lançamento mais esperado de 2020. A gente está falando do quê? Da toxina botulínica like. E nós vamos falar, né, sobre esse procedimento, sobre esse produto que veio justamente para quê? Para revolucionar o mercado da estética, gente. Com esse produto, nós estamos democratizando a aplicação da toxina botulínica para os profissionais também que não trabalhavam, que não trabalham, né, com os injetáveis, com a agulha, mas também para os profissionais que têm habilitação, sim, para trabalhar com injetáveis. E teria também já essa opção para a gente trabalhar com a toxina botulínica like de forma sob pressão, ou seja, com a intradermoterapia pressurizada, com um dispositivo aí que vem, né, conquistando o mercado da estética, tá? Então vamos entrar agora, vamos falar sobre tudo isso. Como a Ana Cláudia disse, eu quero que todos vocês aí, ó, peguem as anotações, peguem o caderninho, porque a gente tem muito conteúdo científico hoje e ainda vamos ter a nossa parte prática, tá? Então vamos começar a falar sobre a toxina botulínica like, né? Como é que ela atua? Ela vai atuar exatamente como uma toxina injetável tradicional, ou seja, a toxina botulínica tipo A tradicional. São inovadores peptídeos que nós vamos utilizar de forma injetável através da pressurizada. Ela tem uma característica, gente, esse produto já tem uma característica que a gente chama de set free. Por quê? Porque ele é livre de parabenos, de fragrâncias, de corantes, de petrolatos, ou seja, é uma base extremamente segura e hipoalergênica para você trabalhar com essa via de administração. Lembrando também que ele é esterilizado, né, pela tecnologia GTEC, que é através do quê? Dos raios gama. Então, depois que ele é fabricado, ele é passado pelos raios gamas e feita toda a esterilização aí.
ok? Além disso, ele tem toda uma tecnologia dermodescontrátil, onde a gente vai trabalhar tanto as rugas dinâmicas, mas também as rugas estáticas. E por quê? Porque nós temos ali dentro, nós temos alguns ativos dentro dele que vão trabalhar também o estímulo de colágeno. Vamos trabalhar também na redução da memória muscular. Perfeito? E ele pode ser utilizado de que forma? Com a intradermoterapia pressurizada e também uma entrega drug delivery através do microagulhamento. Ou seja, em algumas regiões da minha face, onde eu quero ter ali uma entrega a nível dérmico, que é o que a gente chama de uma técnica francesa, que é o mesobotox, a gente vai poder fazer isso com o microagulhamento. E aí nós vamos ter um outro tipo de resultado ali, né, trabalhando as nossas ruguinhas mais superficiais e principalmente as rugas estáticas. E o que ele é interessante? Porque ele vai atuar de forma isolada ou de forma associada ao botox injetável tradicional. Isso mesmo. O que é muito interessante desse produto? Ele não é um concorrente do botox injetável tradicional. Porque se você tiver o seu paciente que já está habituado a utilizar a toxina injetável tradicional, você pode utilizar ele como associação para você prolongar os resultados do botox tradicional e também para você tratar as rugas estáticas, nas quais o botox tradicional não trata, perfeito? Então, ele vai tratar, além das rugas dinâmicas, também as rugas estáticas, né? E aí a gente entra naquela nomenclatura de uma ação Bounty-like. O que significa isso, então? Vamos entender um pouquinho sobre essa nomenclatura. Quando eu tenho ali, olha, o BO, ele vem de quê? De botox. O NT vem de quê? De neurotoxinas. E o like vem de similar, em inglês. Então, ele tem uma ação Bounty-like ou Botox-like, que vai se assemelhar aos meus resultados da toxina botulínica injetável tradicional, né? E por que a nomenclatura A? Né? Por que o tipo A? Quando a gente fala dessa neurotoxina, a gente está dizendo que é uma toxina que ela é, gente, produzida por uma bactéria que se chama Clostridium botulinum. E essa bactéria, ela produz, na verdade, 8 sorotipos, que vão de A até G. Ok? Sendo que o sorotipo tipo A, ele é aprovado pelo FDA e pela Anvisa justamente para tratar disfunções estéticas. Nós temos também o sorotipo B, que é utilizado também dessa bactéria, não é aprovado aqui no Brasil, mas sim é utilizado nos Estados Unidos, mas para tratar o quê? Distonia muscular, perfeito? Então, a gente aqui vai se concentrar no sorotipo A, que é o nosso alvo quando a gente fala de disfunções estéticas, perfeito? E quais são, então, as indicações que nós podemos trabalhar, então, com a toxina botulínica like? A gente pode trabalhar as rugas dinâmicas da parte frontal, do terço superior, podemos trabalhar também peribucais, né? Aqueles famosos códigos de barra, né? Que a gente fala, linhas de pescoço, de colo, linhas de glabela, aquele vinco, né? Daquela pessoa que está sempre um pouco preocupada, aquela expressão mais de brava. Podemos também trabalhar, gente, o músculo mentoniano. Tem muita gente que tem aquele músculozinho, né, do mento, assim, bastante contraído, região nasal e também o famoso sorriso triste. Então, são essas todas as indicações que a gente pode trabalhar com a toxina botulínica like. E agora, uma coisa que sempre me perguntam, né, e que é muito importante a gente explicar qual é o mecanismo de ação deste produto. Então, aqui eu trouxe para vocês um slide onde mostra exatamente qual é a diferença quando eu falo da toxina botulínica A injetável e a toxina botulínica like,
que é o produto que nós estamos falando aqui. Então, vamos ver lá. Olha, quando a gente fala da toxina botulínica injetável tipo A, eu vou ter o quê? No momento ali, olha, da minha contração, eu tenho ali, olha, o complexo SNARE, onde eu tenho uma proteína que se chama SNAP25. Nesse momento, quando eu utilizo a toxina botulínica injetável tradicional, eu tenho a clivagem dessa proteína, ou seja, eu tenho a quebra dessa proteína, perfeito? E isso vai resultar no quê? Eu vou ter a inibição da liberação da acetilcolina pela vesícula. Então, eu não tenho liberação. A minha liberação é zero da acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai estimular o meu músculo. Nesse caso, eu tenho, então, o congelamento do meu músculo, perfeito? No caso da toxina botulínica-like, eu não tenho a clivagem da SNAP25, mas eu tenho uma desestabilização. Então, os meus peptídeos botulínicos, eles vão desestabilizar essa SNAP25, na qual eu vou ter uma diminuição de liberação da acetilcolina de dentro da minha vesícula. E isso vai resultar no quê? Em um relaxamento muscular. Então, essa é a grande diferença. Com a toxina tradicional injetável, eu vou ter o congelamento total do músculo, e com a toxina botulínica-like, eu vou ter o relaxamento do meu músculo. Eu costumo dizer, né, que a gente vai relaxar sem congelar. Então, você vai tratar as rugas dinâmicas e o seu paciente vai continuar com uma aparência natural, fazendo algumas expressões, mas de modo muito mais suave. E isso é muito interessante, tá? Nem todo mundo gosta de ficar ali totalmente congelado, né? E esse grande lançamento de quem eu estou falando, agora eu venho apresentar para vocês essa novidade que se chama Botuline A. Então, é a nossa toxina botulínica da estética, né? Que ela vem aí nessa apresentação, ela vem em monodoses, né? Na verdade, em frascos, injetável, aonde a gente tem toda a parte ali de esterilização, totalmente adequado para utilizarmos na pressurizada, um soro concentrado com todas essas ações que nós falamos até agora. E, em associação, nós temos o Duotox, que é o nosso home care, né? Vai ser uma loção que nós vamos utilizar que vai tratar principalmente as nossas rugas estáticas, tá? Então, é muito interessante que você utilize junto, logo após já a aplicação, entre com o Duotox para você prolongar e maximizar todos os efeitos aí obtidos com a aplicação do Botuline A, perfeito? E, gente, o Botuline A, então, depois, né, que nós vimos qual é toda a ação dele, o mecanismo de ação, vamos falar um pouquinho do que ele é formado, né? Porque ele tem uma cosmetologia extremamente avançada. Então, nós temos aqui, eu trouxe alguns ativos destaques para vocês, né? Dentre eles, o pentapeptídeo botulínico, que ele vai trabalhar exatamente onde? Ele vai trabalhar justamente fazendo a desestabilização da acetilcolina. Perfeito? De que forma? Fazendo exatamente aquilo. No momento da clivagem, ele não faz a clivagem, ele desestabiliza. Então, ele já vai atuar aí, toda suavizando as rugas e atuando bastante na redução da movimentação da musculatura. Temos o Munafcis também, que é um peptídeo altamente tecnológico. Esse sim, ele vai atuar na pré e na pós-sinapse. Ele vai reduzir bastante ali a absorção da acetilcolina também. Além disso, ele aumenta substancialmente, gente, o colágeno tipo 1 da pele, que é o que vai tratar justamente as rugas estáticas. Temos, né, a argirilina, que é um hexapeptídeo aí que todo mundo já conhece, que modula muito bem a tensão muscular, né? Ele tem uma ação aí biomimética ao relaxamento muscular. Glicosídeos de esteviol, que tem um efeito botox-like, mas de que forma? De forma enzimática. Por quê? Porque ele vai aumentar a minha enzima, que vai degradar a minha acetilcolina. Temos também o
detoxondrina, que vai trabalhar na parte antifadiga. Ele vai ser, na verdade, um defensor, um protetor biológico, no qual ele vai devolver ali um estado mais fisiológico para o meu músculo, ou seja, mais relaxado. E nesse soro também nós temos uma mega novidade, que é o NoPigmerin. E por que ele é tão importante? Porque ele é um fator de crescimento de terceira geração despigmentante. E isso, para nós profissionais, é muito interessante. Por quê? Porque nós temos vários pacientes aí que desenvolvem hiperpigmentações pós-inflamatória. E com o NoPigmerin, o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de prevenir esse tipo de hiperpigmentação. Então, esse ativo aí é muito importante, ele é muito bem-vindo aí no nosso soro do Botuline A, perfeito? Temos também a protease de zinco. Nesse caso aqui, ela já vem nanoencapsulada de forma inteligente e também ela vai promover um relaxamento, né? Vai ajudar aí na redução da contração muscular. Eu trouxe aqui para vocês alguns estudos científicos, né, que mostram a eficácia, principalmente aqui, olha, do Munafcis. A gente vê ali, olha, nessa figura que ele trabalha na pré e na pós-sinapse, ou seja, exatamente no momento da minha contração muscular, tá? Então, ele vai trabalhar ali de duas formas. Ele vai melhorar o relaxamento muscular e ele vai também trabalhar na modulação da polarização também do cálcio, perfeito? Aqui nós temos um gráfico que mostra onde eu tenho ali, olha, um incremento de 57% no colágeno tipo 1, que é exatamente o que vai tratar o quê? As rugas estáticas. Então, o Botuline A, além dele tratar as rugas dinâmicas, ele também vai tratar os vincos. E isso daí é muito interessante. E temos o teste em vivo também, que mostra ali, olha, uma diminuição de 25,5% das rugas mais profundas, uma diminuição de 40% no volume total das rugas, né? E mais de 31% dos voluntários mostraram uma eficácia muito grande nesse tratamento, na melhora das rugas estáticas. E aqui eu trouxe também para vocês verem, olha só, ali, olha, com 7 dias e com 14 dias a gente pode ver claramente a melhora das rugas estáticas que nós temos ali, a diminuição da profundidade dos vincos também, que é muito interessante. Porque, na verdade, não adianta só a gente paralisar o movimento. É muito importante que nós tratemos também a pele. Então, no caso do Botuline A, a grande vantagem dele é essa, que além de você parar o movimento, de você suavizar a musculatura, haver aquele relaxamento, nós vamos tratar também as rugas estáticas. Aqui, olha, a região frontal tratada com Argerilox. Esse caso aqui, olha, esse estudo clínico já é do Duotox, que é o home care. Então, nós conseguimos ver ali, olha, desde o início até 6 meses de tratamento, como a gente também tem uma melhora ali, olha, no relevo cutâneo dessa face, tá? Na região frontal. E aqui eu trouxe para vocês também a região periorbital, os famosos pés de galinha, né? Então, olha como a gente tem ali uma melhora muito substancial também na utilização. Por isso que nós indicamos bastante que vocês utilizem de forma associada o Duotox com o Botuline A, porque você vai ter uma potencialização nesses resultados e um prolongamento também dos resultados, tá? Algumas contraindicações, né, que nós temos aí, então não deve ser aplicado em grávidas, em lactantes, quando houver qualquer tipo de infecção no local da aplicação, ou seja, é necessário que essa pele esteja totalmente íntegra. Não é indicado também para pacientes que têm qualquer tipo de distúrbio neuromuscular, obviamente, né, porque nós estamos trabalhando justamente ali, né, com o relaxamento do músculo.
então não é indicado. Algumas doenças imunológicas ou oftalmológicas também, que pode comprometer a parte muscular, ok? Ou pacientes que seja sensível a qualquer ativo da nossa fórmula, tá? E o que é muito importante quando a gente fala de toxina botulínica-like, quando a gente fala da aplicação do Botuline A? O que é de suma importância para você, profissional da estética? É dominar por completo a anatomia facial muscular. Por quê? Não é simplesmente fazer uma aplicação, porque nós vamos sim conseguir atingir camadas mais profundas, chegando até a fáscia muscular. E os nossos músculos faciais, eles têm inserções dérmicas. Isso quer dizer o quê? Mesmo que eu aplique a nível dérmico, eu vou ter sim efeito no meu músculo, na minha musculatura. Então, é muito importante que você, profissional da estética, você tenha total domínio da classificação dos músculos, se é um músculo depressor, se é um músculo elevador, como que ele interage, se ele está em conjunto sobreposto a um outro. Então, é muito importante estudarmos a anatomia, tá? Aqui nós temos um tempinho muito reduzido, mas, de qualquer forma, eu trouxe um teaser para vocês, tá? Só uma amostra de alguns poucos músculos básicos que a gente utiliza na aplicação básica. Nós temos parte básica e pontos avançados, pontos básicos e pontos avançados, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, agora nós vamos ver uma animação em 3D de anatomia, onde eu vou mostrar alguns músculos dos pontos básicos que a gente aplica, perfeito? Obviamente, é só uma amostra, quero deixar claro que isso tem que ser estudado a fundo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, como é que nós vamos fazer toda essa parte, tá? E eu vou narrando para vocês aí. Então, vamos lá. Iniciamos aqui, né, com toda a parte muscular facial. Então, nós estamos vendo aí, olha, primeiramente, o nosso músculo occipito frontal. Então, a gente vai ter ele, olha, ele começa na parte anterior da cabeça, termina na parte posterior da cabeça, temos o lado direito e o lado esquerdo, e é justamente ele o responsável quando a gente franze a testa, e aí a gente gera aquelas linhas de expressões na testa, tá? Então, trabalhamos muito ali com a toxina. Aqui temos o orbicular dos olhos também, né? Que é o responsável pelos famosos pés de galinha. Então, aí também é um músculo-alvo, onde nós vamos fazer a aplicação do Botuline A, perfeito? Temos também, gente, o complexo ali, a região da glabela, que é formada pelo prócero, que é esse músculo que se inicia pelo nariz, olha, a porção direita e esquerda, tá? Ele também é responsável, ele é o principal, na verdade, ali. Temos o depressor superciliar, que está bem ao ladinho também, que faz parte do complexo da glabela, e temos também o corrugador, que está mais atrás dele. Vamos ver agora. O corrugador está mais atrás dele. Então, esses músculos aí, eles vão formar a minha região de glabela, onde a gente utiliza muito a toxina botulínica. Perfeito? Temos também... A gente pode utilizar, isso é o terço superior. Podemos utilizar também no orbicular da boca, sim, podemos, para tratar as nossas rugas peribucais, os famosos códigos de barra. Também vamos trabalhar ali com a toxina. Temos essa opção de trabalhar aí, é muito interessante trabalhar esse músculo orbicular da boca. E temos também um músculo na parte, no terço inferior, o músculo mentual ou mentoniano, onde nós trabalhamos quando aquelas pessoas que têm o queixo mais contraído. Quando você relaxa o queixo, você tem inclusive um alongamento da face do paciente. Então, é muito importante que você
entenda que você domine. Eu mostrei ali para vocês alguns músculos básicos, de pontos básicos de aplicação, mas nós temos toda uma face que é muito importante, você profissional que queira trabalhar com o botulinear, que você entenda e que você domine. Além disso, além da anatomia, nós temos que entender as classificações do músculo, né? Então, nós temos aí, olha, segundo, né, o autor Maurício de Maio, a gente tem algumas classificações aí. Então, nós temos 6 tipos de classificações: cinético, hipercinético, hipocinético, tônico, hipertônico e hipotônico, né? No nosso caso, o nosso alvo vai ser o quê para trabalhar com o botulinear? Vão ser os pacientes hipercinéticos, que são aqueles que têm uma expressão mais forte. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem o que é. Essa primeira imagem, então, olha lá, uma paciente com movimento cinético. A do meio já uma paciente com movimentos hipercinéticos. E o terceiro paciente ali já um exemplo de hipertônico. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. E onde aplicar, então, o botulinear? Então, nós temos pontos específicos e regiões onde vamos trabalhar. Então, como a gente viu ali naquela parte, né, da anatomia, olha lá, região frontal. Então, vai ser essa característica aí que vocês estão vendo na tela, na qual eu vou utilizar no meu paciente. Então, meu paciente que apresenta aquele tipo de região frontal ali, com as minhas linhas de expressões, eu posso aplicar. Ao lado, eu tenho ali região de glabela, que é exatamente esse tipo de contração que o botuline vai atuar. Orbicular dos olhos, olha lá. É aquele tipo de avaliação que a gente faz. Músculo nasal também é possível trabalharmos, também, olha, quando a gente faz aquele tipo de expressão ali. Orbicular da boca, depressor do lábio também, olha, que faz aquela boquinha triste, né? Aquele sorriso triste também ali, é muito bem-vindo. Músculo mentoniano e também podemos trabalhar o pescoço, fazendo a famosa técnica do pescoço Nefertiti. Gente, são procedimentos e são tratamentos maravilhosos, vocês vão ficar encantados, tá? Porque dá pra gente fazer muita coisa com o botulinear. Aqui nós temos todo o protocolo do passo a passo, que daqui a pouquinho a professora Tatiane vai mostrar para vocês e vai explicar. Todo o passo a passo que a gente vai ter previamente a aplicação, né? E que nós vamos fazer com o quê? Vamos fazer justamente com o nosso dispositivo de pressurização. Vamos fazer com o dispositivo injector. Então, é um dispositivo de terceira geração, onde eu tenho ali a possibilidade de utilizar numa profundidade dérmica ou numa profundidade maior subcutânea, que nesse caso da face nós vamos conseguir chegar bem próximo ou quiçá até na nossa fáscia muscular em alguns pontos, perfeito? E vamos conseguir ter um relaxamento total, aí, um relaxamento bem interessante do meu músculo. Aqui nós temos a técnica de aplicação. Deixo claro aqui que existem centenas de técnicas de aplicação quando a gente fala de toxina botulínica, que nós vamos apresentar uma delas, tá? Então, técnica aí do músculo frontal, da parte de glabela no prócero e corrugador e técnica do orbicular. Algumas sugestões de volume, né? O intervalo que a gente tem que ter sempre de uma reavaliação é semanal ou quinzenal, e aí você vê se há possibilidade, né, necessidade de refazer essa aplicação, ou se você já tem o seu efeito desejado, ok? Normalmente é muito comum a gente ter que fazer mais de uma sessão, então vai depender muito da classificação muscular do nosso paciente. Tem alguns locais que que a gente vai aplicar a 90 graus, outros lugares que nós vamos utilizar a calibração a 45 graus. Isso vai variar de acordo com a espessura dérmica daquele local, da espessura, da vascularização ser muito superficializada ou não. Então, nesse momento, vai valer a expertise do profissional que está aplicando e os conhecimentos anatômicos também, tá? Ali, olha, orbicular da boca também, olha, temos ali sugestões de protocolo, mento e platisma
também, ok? Então, a gente tem ali uma variação de volume de aplicação, também que vai muito da experiência do profissional. Nós, como professores, inclusive, a gente até orienta que o profissional comece com menor volume e depois ele vai pegando experiência, então aí ele vai injetando um pouco mais, nunca ultrapassando 0,05 ml por disparo, perfeito? Alguns cuidados aí, pré e pós-procedimento, que é muito importante. Então, vamos lá. Pré-procedimento. Sempre faça, gente, o seu registro fotográfico, ou em foto ou em vídeo, anamnese facial e termo de consentimento, tá? E pós-procedimento. Evitar massagear o local, evitar deitar durante as primeiras 4 horas, para não ter nenhum perigo de migração do produto, tá? Evitar exercícios físicos nas primeiras 48 horas, evitar fonte de calor, sol, evitar viagens de avião também, porque a gente tem ali uma diferença de pressão, perfeito? Caso o paciente tenha uma dor de cabeça, evitar tomar aspirina ou medicamento similar por 2 dias, perfeito? Em caso de dor de cabeça, opte por um outro analgésico da sua confiança, tá? Em caso de edema, utilizar gelo nas primeiras 24 horas, ou em caso de algum roxinho, uma equimose, um hematoma, utilize um Reparil ou uma arnica e é suficiente para isso, ok? Agora quero apresentar aqui para vocês resultados maravilhosos que nós estamos tendo aí com o Botuline A. Alguns resultados aqui de antes e depois, olha só que maravilha, a gente tem um relaxamento muito interessante. Aqui também de glabela, maravilhoso também. Olha só um resultado aqui, olha, uma pele um pouco mais madura, né? Aí já foram necessárias 2 sessões, mas a gente já nota aí, é muito visível um relaxamento muscular, bastante interessante. Aqui também, olha, com 2 sessões, olha que resultado incrível. E agora a gente vai partir, né, para a nossa técnica de aplicação. Então, agora eu vou fazer para vocês toda a aplicação prática aqui ao vivaço, tá? Eu vou pedir para vocês 1 minutinho, porque agora eu vou me paramentar para garantir toda a biossegurança do nosso procedimento, dentro das normas regulatórias aí, em relação à nossa biossegurança e à Covid-19 também. E nesse meio tempo eu vou deixar vocês com a professora Tatiane, onde vai passar para vocês toda a preparação da pele, tá bom? Eu volto num instante. Bom dia a todos. Enquanto a doutora Adriana vai se paramentar, eu vou falar um pouquinho sobre tudo o que foi feito aqui, uma etapa muito importante, que é o preparo da pele, para que a gente possa receber a técnica, né, a prática do Botuline A. Então, aqui já foi feita toda a higienização e antisepsia com um sabonete próprio, que é o nosso sabonete Indumax Cleanser, à base de clorexidina. Além da clorexidina, 2%, que já é um poderoso germicida, bactericida, fungicida, nós temos também o Fucogel, que é um ativo extremamente hidratante, repositor de água. E, além disso, vale um destaque também o PCA sódico, que provoca uma higienização controlada da pele, sem gerar aquele efeito ressecamento ou mesmo, né, agredir a pele. Então, eu fiz toda essa higienização prévia na modelo, principalmente nas áreas onde a gente vai ofertar a técnica da aplicação. Lembrando que, apesar de não ser um procedimento com agulhas, nós temos também aqui uma carga pareada, né, de infusão de ativos que podem comprometer ali a pele, no caso dela não ser previamente ali higienizada e preparada. Agora, nós vamos fazer uma segunda antisepsia da região, e para isso eu vou usar a nossa água antisséptica, também da linha Indumax. Como ela vem numa associação líquida, eu vou preparar num algodão. Depois que eu removi todo o sabonete. E aqui ela também tem uma carga de clorexidina a 2%, o extrato de amamelis, o que vai garantir também uma remoção possível na carga de óleo dessa pele, então homogeneizando ela como um todo.
Vale lembrar, principalmente se eu estou trabalhando uma pele um pouquinho mais lipídica, fazer uma tração, ó, em esfregaço suave. Lembra que eu não quero aumentar muito a vascularização aqui para o procedimento não sangrar, né, em demasia. Aqui o objetivo é só fazer o preparo, o nivelamento desse tegumento para que a gente tenha uma técnica de perfeição. Então, aqui eu já vou ter um trabalho sobre os ósteos cutâneos, favorecendo e facilitando a nossa ação tópica. Lembrem que aqui o objetivo é uma entrada, uma infusão de ativos de forma perfeita, através do dispositivo de pressão, que a doutora Adriana vai mostrar já já, como também o preparo da pele. Feito todo esse preparo, toda essa homogeneização, a cliente está pronta para receber a técnica em associação com a intradermoterapia pressurizada e mais o nosso ativo botulinum A. Um último destaque que eu gostaria de enfatizar aqui, além da preparação no dia, como a gente acabou de fazer, é muito importante também o preparo antecipado desse cliente. Então, uma semana antes do protocolo, vale aí uma associação com limpeza de pele, principalmente para que a gente possa remover possíveis áreas, né, de compartimento graxo dessa pele, então, comedões, as influências de nutrição dessa pele também são fundamentais, além também de nivelar espessamento de pele. Então, quanto mais preparada essa pele tiver, melhores serão os resultados, porque ela recebe melhor os ativos. Então, feita essa preparação, agora recebo novamente a doutora Adriana, para que a gente possa receber a prática e vocês terem um pouquinho aí da vivência com o nosso botulinum A. Aqui eu vou ajudá-la na paramentação. Perfeito, muito obrigada, Nada, professora imagina. Tati. Bom, nós vamos iniciar então agora, tá? Primeiramente, eu vou fazer toda a marcação da nossa modelo. Eu vou precisar que ela fique sentadinha, por favor. Coloca as perninhas para frente, perfeito, ótimo, vamos lá. Então, gente, primeira coisa que nós temos que fazer é, com o nosso conhecimento anatômico, nós vamos fazer a marcação dos pontos. Então, eu vou pedir para ela fazer as expressões necessárias. Então, vamos lá, faz aquela cara de brava primeiro, muito bem. Então, aqui eu já consigo, olha, marcar o prócero, consigo marcar aqui, olha, corrugador. Perfeito. Agora, para cima, vamos fazer aquela expressão, isso, franzindo a testa. E aqui eu vou seguindo as minhas zonas de segurança e vou fazendo a marcação da minha paciente, ok? Lembrando que nós temos aqui algumas artérias, artéria supratroclear, tá? Então, nós temos que tomar bastante cuidado aqui e ter o nosso conhecimento anatômico para saber exatamente aonde a gente quer fazer essas marcações. Também a gente tem aqui técnica quando a paciente quer levantar a sobrancelha dela, quer arquear a sobrancelha dela. Então, tem alguns pontos que a gente não deve aplicar nesse momento, tá? Então, aqui no caso dela, eu vou fazer uma aplicação global. Perfeito, sorria para mim. Aqui também já vou marcar o orbicular dos olhos. Aqui também. Ótimo. Perfeito. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer terço superior da nossa paciente, tá? Então, você pode agora deitar. Eu gosto sempre, gente, de fazer essa aplicação com a paciente ou sentada a 90 graus, ou então um pouquinho inclinada a 45 graus. Na clínica, a gente tem essa possibilidade de fazer, que eu acho bastante interessante, tá bom? Aqui a gente vai apoiar ela dessa forma, que ela fique um pouquinho assim, perfeito. Então, já estamos com a nossa pele preparada e agora a gente vai dar início à nossa aplicação, tá? Então, aqui, como eu falei com vocês, em alguns pontos a gente vai fazer a nossa calibração a 90 graus, onde eu vou atingir ali uma superfície mais profunda, chegando até a fáscia muscular, perfeito? Esse daqui, por exemplo, vamos lá, vamos iniciar aqui com um ponto de glabela. Então, olha, vou iniciar aqui fazendo a aplicação. Passa para mim, por favor, a Agazinho. gase. Perfeito. Vou deixar aqui na paciente. Gasezinha, tá?
Pode ser que ocorra um pequeno sangramento, é normal. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui, olha só. A minha seringa já está carregada. Aqui eu já tenho o meu produto com o meu conector, no qual eu já carreguei previamente. Vamos lá. E aqui vou fazer a primeira aplicação. É sempre interessante que você tire a marcação para não haver nenhum tipo de entrada desse pigmento, ou então você marque e faça a aplicação um pouquinho ao lado, perfeito? Então, vamos lá, vamos fazer aqui a nossa primeira aplicação, e realizo o disparo. Perfeito. Aqui novamente, aqui na angulação correta, ó, que eu vou fazer aqui pegando bem o meu músculo prócero. Perfeito. Pode haver um sangramento normal, tá? Tranquilo. Vale lembrar, né, Dri, que muitas vezes o paciente mais assusta com barulhinho do que desconforto, né? Sem dúvida, é. Aqui novamente. Joia. Posso pedir uma gentileza? Claro. Eu acho que você conseguiria fazer de uma forma com que ele veja mais, porque está aparecendo mais no teu braço do que a aplicação. Perfeito. Então, vou fazer nesse ângulo, fica melhor? Tá ótimo. Vamos lá. Assim vai? Assim tá bom? Agora vai? Perfeito. Vamos lá. Então, olha, acoplei aqui, olha, e faço o meu disparo. Um pouquinho de sangramento ocorre, tá, gente? Normal. A gente tem aqui bastante vasos passando nessa região. Ela tem também uma vascularização bastante superficial. E aqui a gente... Você pode me assistir aqui, por favor? Não, aqui, só pedir aqui enquanto eu vou fazendo as próximas, tá? Perfeito. Quando você tem uma paciente assim, que ela tem uma vascularização bastante superficial, você pode também fazer a aplicação um pouquinho mais superficial, utilizando aqui a calibração a 45 graus, tá? Perfeito. E com esse dispositivo, né, doutora Adriana, a gente consegue fazer vários pontos sem a necessidade de trocar a seringa, né? Exatamente. Isso que é o mais interessante, né? Nós temos a possibilidade aqui, ó, por exemplo, se eu fizer aplicações de 3 unidades, eu consigo fazer 10 aplicações sem troca de seringa, tá? Doutora, eu posso pedir uma gentileza? Claro. Assistindo como, né, Claro. você pode mostrar, por favor, como você faz para ativar? Sim. Tá bom? Porque Claro. está bem direcionado na face e está muito interessante. Nós gostaríamos de saber como que é feita A manipulação do dispositivo, tá? Então, deixa eu só fazer essa aplicação aqui e eu já mostro para a câmera. Aplicação, perfeito. Então, vamos lá. Faço aqui, pronto, deixa eu posicionar, isso aí. Abriu agora? Ótimo. Que ao vivo é assim, né? A gente vai ajustando, né? Então, ótimo, vamos lá. Vou fazer a calibração. Isso, ótimo. Vou fazer a calibração, tá? Como essa é uma paciente que ela está com uma vascularização bastante superficial, eu vou fazer a 45 graus para a gente não ter muito sangramento. E aqui, olha, basta... Eu vou eleger 2 unidades. Então, eu girei 2 vezes, o meu tambor aqui ele já travou e pronto, a minha caneta já está acionada. Perfeito? Vamos lá, agora eu venho. E é muito rápido, né? Você viu, né, Ana Cláudia? É muito rápido. Por isso até que a gente está fazendo no detalhe, senão o pessoal não consegue visualizar muito bem. Olha. Vou fazer novamente aqui, olha. Bem rapidinho, olha, você faz isso... E já está pronto para a próxima aplicação. Liberado para todos os profissionais do setor da estética. Exatamente. Você, esteticista, técnica em estética, tecnóloga, graduada, profissionais estetas também, porque depois que a gente faz
a toxina. Sem as agulhas, o seu paciente não vai querer mais com agulhas, tá, gente? Acontece, tá? Então, é muito interessante. Olha, terminei essa seringa, vou mostrar a troca também, tá? Que eu acho bastante interessante e pertinente, ó. Então, terminou todo o meu produto, agora eu vou fazer a retirada, ó. Retiro aqui, ó, a minha seringa, retirei, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o meu tambor, ó, vou subir o meu tambor, abro todo o dispositivo, e agora eu venho já com uma outra seringa já carregada, coloco aqui, olha, e basta fazer a acoplagem. Pronto, já estou com ele prontinho. Facilidade, Tá? né? Agora eu vou novamente, ó, carregar, vou colocar as unidades desejadas e já vou fazer a aplicação. Muito simples, muito prático, muito funcional. Perfeito? E vale lembrar também, né, doutora Adriana, que dentro de toda essa formulação, gente, ela é estéril, 100% estéril, livre de Exatamente. conservantes, corantes, qualquer substância que não seja favorável para uma indução mais projetada, né, na face. Exatamente. Agora estamos partindo aqui para o músculo orbicular dos olhos. Aqui a gente já faz uma aplicação a 45 graus, porque aqui o meu músculo é bem mais superficial também. Doutora, tem uma pergunta que está correndo muito, né? Claro. Eles estão perguntando qual que é a altura que você está pressurizando. Deve ser a calibração. É. Então. Foi o que você acabou de falar, mas como essa pergunta está rodando muito, Perfeito. eu acho interessante Perfeito. a gente comentar. Então, vamos lá. Nós podemos trabalhar tanto a 90 graus quanto a 45 graus. Vai depender do local anatômico. Se eu tenho um músculo mais superficial, como, por exemplo, aqui, orbicular dos olhos, é um músculo bem superficial. Então, não há necessidade de eu calibrar a 90 graus. No caso, por exemplo, já de glabela, já é interessante que façamos a 90 graus, tá? E aqui no caso também frontal, o padrão é 90 graus. Porém, nessa paciente aqui, como ela está com uma vascularização bastante superficializada, eu optei por 45 graus. Então, isso vai muito também da experiência do profissional, tá? A gente pode ver aqui, olha, se conseguir fazer um zoomzinho aqui, a gente consegue ver que eu fiquei com pequenas papulinhas, olha, que é do próprio produto. A outra câmera está melhor. Eu sei que eu estou falando com Sim? vocês aqui, vocês estão todos me ouvindo, eu estou acompanhando esta. Isso, perfeito. Então, olha só, eu tenho aqui, olha, seu paciente, isso daqui são as papulinhas que eu tenho o quê? Concentração do produto, que pouco a pouco vai sendo absorvido, tá, pela pele, ou seja, até amanhã a paciente já está com a testa bem lisinha, e a gente nota já a atuação, né, eu tenho uma epiremia local aqui, que é a atuação do nosso produto, perfeito? Algumas coisas que é muito importante ressaltar, né, na aplicação do Botuline A é a frequência, o intervalo de tratamento, que muita gente tem dúvida e muita gente pergunta, né, professora Tatiana? Com certeza. Então, o que é muito importante vocês verem? A avaliação e reavaliação é muito importante nesse caso. Então, quando você vai avaliar, você tem que classificar ali a movimentação muscular do seu paciente e depois de 7 dias, o paciente retorna para você, você vai reavaliar se é necessário uma outra aplicação ou não. Nós temos casos, né, que a gente faz 2 ou 3 aplicações, Sim. sendo com intervalos semanais ou a cada 15 dias, e obtemos excelentes resultados. Temos pacientes que a gente faz uma vez e já tem um resultado muito bom. Expressivo, Então, isso tudo vai variar de acordo com a classificação muscular do seu paciente. Sem dúvida. Perfeito? E vale a ação concomitante ao home care, né? Então, a continuidade dos ativos em casa, né, de forma contínua, ela é fundamental, sem dúvida, né? Exatamente. E, além disso, o Botuline você tem 2 opções. Você pode fazer a aplicação dele isoladamente ou você pode utilizar ele para pacientes que já utilizam a toxina injetável tradicional para você
prolongar, porque diferentemente da toxina tradicional, nós não temos aquele efeito vacina. Sim. Então, não há nenhum risco do seu paciente gerar anticorpos em relação aos nossos peptídeos do soro concentrado. Bom? Sem dúvida. Muito obrigada a todos. Obrigada, foi um prazer, gente, estar com vocês. Nossa, olha, eu estou encantada aqui, viu? Eu estou apaixonada, bem que todo mundo, quando eles comentaram, nós estamos precisando de uma pele madura para fazer essa... Eu falei, eu quero essa pele. Muito legal, né? Vocês observaram a oportunidade que nós temos dentro do nosso setor da estética? Incrível, né? Doutora Adriana Martinuso, Tatiane Brigalante, sempre conosco. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Nós aprendemos muito.